A nossa vida é marcada pela realidade da morte. A morte é uma realidade inevitável para todos nós. Essa verdade pode parecer desanimadora, especialmente quando refletimos sobre como a morte afeta a nossa existência. Afinal, qual é o valor dos nossos esforços se a morte parece igualar os esforçados e os relaxados? Qual é a diferença entre os bons e os maus se os dois serão atingidos pela mesma realidade da morte? No entanto, aqui reside um ponto de separação muito importante. A morte não iguala as pessoas. Embora seja uma experiência universal, ela não acontece da mesma forma para todos e é isso que faz toda a diferença. O fato é que as mortes não são iguais. Embora todos enfrentem a morte, ninguém morre da mesma forma. Essa é uma verdade bíblica. Deus classifica as mortes. Há distinções espirituais e existenciais que revelam que as mortes são diferentes. Entender essa classificação nos ajuda a refletir sobre como vivemos e como isso impacta a maneira como morremos. Existe uma forma melhor de se morrer. A maneira como morremos pode revelar o caráter da vida que vivemos. Para alguns, a morte é simplesmente um fim triste de uma vida triste, marcada pela falta de sentido e propósito. Por outro lado, para outros, a morte é o fechamento digno de uma vida honrada, uma conclusão que reflete uma história que valeu a pena. Nesse sentido, a morte pode ser muito mais do que um evento inevitável. Ela pode ser um testemunho de que a vida vivida teve significado, propósito e valor. A melhor forma de morrer é aquela que dá sentido a uma vida que honrou a Deus e cumpriu o seu propósito no mundo. A Bíblia nos revela que uma morte digna tem a ver com uma virtude espiritual. As Escrituras nos ensinam que a morte não é apenas um evento biológico ou físico. Ela vai além do fim do corpo e revela elementos espirituais de uma vida. A morte expõe aquilo que esteve presente ou ausente espiritualmente durante a existência de cada pessoa. Esse caráter espiritual da morte está claramente representado no texto de Levítico capítulo 16, onde são apresentados dois tipos de sacrifícios pelos pecados do povo. E nesse sacrifício é simbolizado duas formas de se morrer. A primeira coisa que este capítulo nos mostra é o sacrifício pelo pecado que envolve a morte. O objetivo desse sacrifício está diretamente relacionado ao objetivo da vida: livrar-se da influência do pecado e alcançar a expiação. A morte, nesse contexto, é apresentada como a maneira mais conhecida de expiar o pecado. Nós vemos o apóstolo Paulo se referindo a isso em Romanos 6, versículo 7, quando ele diz que quem morre está livre do pecado. No entanto, o grande problema aqui é que um morto assim não pode viver a sua vida redimida. Esse cenário de expiação é descrito no dia da expiação no deserto, durante a cerimônia da Páscoa judaica, quando o sacerdote entra no lugar secreto, no Santo dos Santos, uma vez no ano, para realizar o sacrifício pelo pecado do povo de Israel. O verso 5 nos mostra que o sacrifício pelos pecados era representado por um bode, que simbolizava o povo e suas transgressões. O objetivo era ajustar o povo de Deus à santidade de seu Senhor. O tabernáculo ou o templo móvel representava essa santidade, e o sacrifício tinha como propósito a redenção da vida. O processo do sacrifício envolvia o seguinte: primeiramente envolvia a morte do animal. Essa morte era necessária para reencontrar a santidade. O ritual incluía a degola, depois o recolhimento do sangue, que seria levado ao santuário, o segundo compartimento, e a queima das vísceras era outra parte do processo, em cima do altar de bronze que ficava do lado de fora do santuário. E a queima do corpo do animal, do cadáver do animal, acontecia no lixão externo. A mensagem que observamos desse processo é o seguinte: para nós nos libertarmos do pecado, esta vida que conhecemos precisa ser deixada para trás. Ela precisa morrer. Assim como o sacrifício representava a expiação e purificação
Nossa vida também deve passar por uma entrega total para reencontrar a santidade e o propósito de Deus, porque esta vida atual não representa seu propósito original. A outra coisa que este texto sagrado nos revela é que existem 2 sacrifícios pelo pecado, 2 formas de se morrer. No ritual de expiação descrito neste capítulo, nós vemos que os sacrifícios pelo pecado envolvem 2 bodes. Esses 2 animais representavam 2 formas distintas de lidar com o pecado e, consequentemente, 2 formas de morrer. O verso 8 nos mostra sobre a escolha dos animais. Os bodes eram escolhidos por meio de sortes, determinando assim o destino de cada um deles. Um seria sacrificado no altar e o outro seria enviado ao deserto. O bode que morria no altar terminava diante da santidade de Deus. Essa morte carregava uma mensagem de esperança, porque seu sangue entrava no santuário e entrava no Santo dos Santos, apontando para a promessa futura de que um dia a vida seria plenamente restaurada. Este sacrifício simbolizava a redenção e a vitória final, conforme a promessa de Deus sobre aquele que pisaria a cabeça da serpente. Já o bode enviado ao deserto terminava na solidão, na desolação, representando uma forma de morte marcada pela separação e pelo abandono. Em seguida, nós podemos ver nesta escritura o processo da morte que acontecia no deserto. O bode que era enviado ao deserto passava por um processo específico. Ele era escolhido aleatoriamente por meio de sortes, simbolizando que havia ausência de um propósito ou destino específico. O sacerdote então colocava as mãos sobre a cabeça do animal, é o que nos diz o verso 21. Era um simbolismo onde se transferia os pecados do povo para o bode. Agora aquele bode representa o povo e seus pecados. O verso 22 diz que o animal era enviado ao deserto. Lá ele morreria sozinho, longe de qualquer conexão com o povo ou com o templo. Essa prática tinha um significado profundo para o povo de Israel naquela época, porque o deserto era visto pelos povos antigos como um lugar amaldiçoado, associado à habitação de um certo Azazel, um gênio do mal. O termo bíblico Azazel em hebraico significa peludo e está ligado à ideia de um território onde parecia que Deus não tinha domínio. Contudo, o envio desse bode ao deserto no dia da expiação era um comando de Deus, mostrando que Deus tinha controle absoluto até mesmo sobre aquilo que parecia ser território amaldiçoado. O bode, no texto, não era sacrificado para Azazel, mas é simbolicamente o carregar dos pecados de Israel para fora do acampamento, representando uma forma de morrer na desolação do deserto, afastado da presença de Deus. E assim, esse sacrifício nos faz pensar sobre Romanos 6, versículo 7, de que a morte justifica o pecador. A morte, como representada na expiação, justifica o pecador. No entanto, existem 2 formas de morrer. Existe a morte no deserto, marcada pela desolação, que é uma consequência triste e direta do pecado. Por outro lado, existe a morte no templo, diante da santidade, que carrega a esperança da redenção, do reencontro com a santidade de Deus. Cada uma dessas mortes aponta para realidades espirituais distintas, diferentes. Enquanto uma reflete a separação de Deus e o abandono, a outra reflete a promessa de restauração e comunhão com Ele. Portanto, a melhor forma de morrer é morrer com esperança divina. A esperança é um elemento indispensável e que é espiritual. A pessoa que morre sem esperança revela, por meio da sua morte, que viveu sem a espiritualidade divina em sua vida. Esse tipo de morte carrega um tom trágico, um fim desolador, que reflete a ausência de um relacionamento com Deus. Por outro lado, a pessoa que morre com esperança mostra que viveu baseada na espiritualidade divina. Sua morte não é marcada pela tragédia, mas por um belo desfecho que valida uma vida vivida com propósito e com confiança nas promessas de Deus. Contudo, a verdadeira esperança tem um fundamento sólido, que é a promessa de Deus. Ele havia prometido que viria o pisador da serpente. Não se trata de uma esperança inventada ou ilusória,
mas de uma esperança baseada na revelação que Deus fez de sua palavra. Deus revelou a promessa de um Redentor e, com ele, a renovação da vida. Essa esperança dá sentido à vida e dá sentido à morte para aqueles que vivem por ela. Como nós vemos em Hebreus capítulo 11, versículo 33 a 40, onde nós temos uma lista de exemplos de pessoas que morreram na fé, confiando nas promessas de Deus. Esse tipo de morte valeu a pena. O Redentor prometido já veio, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele enfrentou a morte na cruz, venceu a morte pela ressurreição e proclamou a renovação da vida. Como Jesus afirmou em João 14, versículo 3, ele foi preparar lugar para os seus, e ele voltará e os levará para que estejam com ele, garantindo-lhes uma vida eterna e gloriosa. Por isso é essencial sair da desolação de um mundo sem Deus e sem esperança. Você não precisa morrer na desolação de uma vida sem propósito. Você não precisa morrer no deserto. Viva pela promessa de Deus. Viva pela redenção oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, você viverá com uma verdadeira esperança firmada na palavra de Deus e, quando chegar a sua hora, você morrerá debaixo da promessa da ressurreição. Essa é a melhor maneira de morrer. Morrer com esperança, morrer com fé, morrer com a certeza de que Deus cumprirá suas promessas para a eternidade. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.